Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a leitura deste santo evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos assentar. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez um bom dia a todos. Você que nos acompanha também da sua casa, do seu trabalho, um bom dia. Hoje o evangelho ele nos incomoda. Hoje o evangelho ele nos tira do nosso comodismo e quer mover em nossa vida o sobrenatural. Mas para vivermos este sobrenatural de Deus é preciso fazer uma renúncia todos os dias. Como diz na primeira leitura, vós ainda não resistis ao pecado e não resistis até o sangue. Por muito pouco nós cedemos ao pecado, por muito pouco nós traímos Jesus, por muito pouco nós deixamos de confiar em Deus, na sua ação misericordiosa e começamos a confiar em nós mesmos.
Muitas vezes nós temos a mania de maximizar, ou seja, aumentar o problema e diminuir a ação de Deus na nossa vida. Infelizmente, muitas vezes nós, católicos apostólicos romanos, temos a infeliz mania de olhar para Jesus como um curandeiro. Jesus muitas vezes para nós é um curandeiro, é um amuleto da sorte, onde eu preciso de uma graça, eu vou lá, consigo. Ou, quando eu vou até Jesus e não consigo aquilo que eu quero, eu começo a trair Jesus, vou em Pai de Santo, vou em benzedeira, vou tomar passe, vou tomar tudo, menos manifestar a minha fé no Criador. E a primeira leitura nos convida e nos incomoda a resistir ao pecado, a resistir às mentiras de Satanás, a resistir ao Senhor deste mundo que é Satanás. Nós precisamos resistir às propostas do inimigo e estarmos abertos às propostas de Deus para nós no dia de hoje. E olha que belo o evangelho de hoje. Hoje nós estamos meditando um evangelho de cura. E antes de nós mergulharmos neste evangelho, que é a boa nova, que é a boa notícia de Deus para nós, a pergunta que o evangelho nos faz logo de início é: você tem fé? Será que eu e você temos fé? Hoje virou uma coisa que é moda, né? Fé. Hoje é muito comum você ver uma pessoa com uma camiseta escrito fé. Hoje é muito comum nós termos uma calça escrito fé. Andamos com um pingente escrito fé, colocamos adesivo na nossa casa, tudo. Mas o que de fato é fé? Será que nós sabemos o que é fé? Será que nós sabemos exercer a nossa fé? Para que nós possamos entender essa dinâmica, a palavra fé no dicionário significa confiança absoluta. Vamos lá. A palavra fé no dicionário significa confiança absoluta. Já a Bíblia me dá outra definição de fé. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim, que a fé é o fundamento, ou seja, a base, o chão, é o fundamento das coisas que não se vê. É a esperança, é o fundamento da esperança daquilo que não se vê. Ou seja, fé não é aquilo que eu toco, que eu vejo, que falam para mim, mas é uma dimensão sobrenatural. A fé, segundo a Sagrada Escritura, é crer naquilo que não se vê. É muitas vezes você passar em frente a um terreno, talvez naquele lugar seja um local de depósito de lixo, e você pela fé, você olha aquele lugar e diz assim, aqui vai ser um santuário, aqui vai ser uma comunidade, aqui vai ser uma paróquia. É você chegar num lar todo destruído, numa família toda destruída, e você proclamar, esta família vai servir ao Senhor. Só que humanamente falando, essa família já está toda destruída. O marido no adultério, na pornografia, a mulher na pornografia, na bebida, no álcool, no vício, nas drogas, o filho na homossexualidade, na sensualidade desordenada. Então, humanamente falando, não tem possibilidade nenhuma daquela família servir a Deus. Mas você, pela fé, que não olha somente aquilo que o teu olho vê, mas você vai além pela fé, você diz, em nome de Jesus, esta família servirá ao Senhor. Toda esta família será restaurada. Isso é fé, segundo a Sagrada Escritura. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o que é fé. A palavra fé, ela vem do hebraico. A palavra fé, ela vem do hebraico e significa emuná. Nossa, Maurício, que palavra difícil. Repita comigo, emuná. Está fraco. Emuná. Olha que maravilha, você já fala hebraico. Que benção, né? Mas, Maurício, o que significa emuná? Porque eu mal falo meu português, quanto mais o hebraico, né? Então, a palavra emuná significa edificar, sustentar, alimentar como um dos pais. Olha que profundo isso. Fé não é um sentimento, é uma realidade. Fé não é uma emoção. Ai, quando Jesus passa no Santíssimo, eu até choro. Isso não é fé, isso é emoção. Ai, o padre falou uma coisa tão bonita que eu até chorei. Isso não é fé, isto é emoção. Então, se a palavra fé vem do hebraico e me diz que o significado é edificar, sustentar e alimentar, a primeira informação que eu tenho é que a minha fé,
ela precisa ser edificada. E edificada em quem e no quê? Na palavra de Deus e na Sagrada Eucaristia. Esse é o primeiro estágio da fé. O segundo estágio é sustentar. Como que eu sustento a minha fé? Pela vida de oração, penitência, jejum e caridade. O terceiro estágio da palavra fé, alimentar como um dos pais. Você que é pai, você que é mãe que nos acompanha, você sabe que você tem a missão de alimentar o teu filho, não somente fisicamente, mas alimentar o teu filho com a palavra de Deus. Nós temos a missão, como católicos, de alimentar não somente os nossos filhos com alimento sólido material, mas principalmente com alimento espiritual. Ou seja, para que eu tenha uma fé viva e atuante, eu preciso constantemente alimentar minha fé. Maurício, como que eu alimento a minha fé? Com a palavra de Deus, com a Sagrada Eucaristia, com o Santo Rosário, com a intimidade com Deus. Assim como o nosso corpo, ele precisa ser sustentado, ser alimentado para se manter de pé, a minha alma, o meu espírito precisa constantemente da palavra de Deus e da Eucaristia para sustentar as dificuldades e os dias maus. Amém? Deu para entender até aí? Então nós já sabemos o que é uma definição de fé, né? Sabemos que fé é uma confiança absoluta em quem? No senhorio de Jesus. Somente nele eu devo confiar absolutamente. Não é no meu esposo, não é na minha esposa, não é na minha vida financeira, não. É absolutamente no senhorio de Jesus. Segunda definição de fé é a esperança, é o fundamento da esperança daquilo que não se vê. É você passar por situações difíceis, mas pela força da fé, do dom da fé, você sabe que vai vencer aquilo, porque maior é aquele que está sobre você do que aqueles que se levantam contra você. E o terceiro estágio de fé é saber que eu preciso ficar, alimentar e sustentar. Mas aí vamos meditando cada vez mais. Jesus no Evangelho hoje começa dizendo o quê? Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca. É interessante porque no sábado que passou agora, nós meditamos o Evangelho da tempestade acalmada. Jesus estava na popa do quê? Da barca. Estava ali com os discípulos, Jesus estava descansando, dormindo, mas estava ali. E o Evangelho começa dizendo que Jesus atravessou de novo numa barca. E o que significa essa barca? Para que nós possamos entender, a palavra barca na Sagrada Escritura significa a igreja. Quando você ouvir a palavra barca, qualquer leitura, principalmente no Evangelho, no Novo Testamento, a palavra barca significa e simboliza a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus com sua igreja atravessou para outra margem. E continua dizendo o Evangelho que aquela multidão esperava ansiosamente por Jesus. Mas será que aquela multidão muitas vezes não esperava um curandeiro? Uma pessoa que só fazia milagres? Será que realmente aquela multidão que cercava Jesus conhecia Jesus? Será que aquela multidão que comprimia Jesus realmente tinha ou teve uma experiência com o senhorio de Jesus? E Jesus continua dizendo no Evangelho de hoje, uma numerosa multidão se reuniu junto deles e Jesus ficou na praia. Interessante, Jesus continua dizendo, aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. O que é um chefe da sinagoga? É uma pessoa responsável pela sinagoga. A sinagoga no judaísmo é o templo onde eles se reúnem para orar e para estudar as Sagradas Escrituras. Ou seja, Jairo era uma autoridade judaica. Mas o que significa o nome Jairo? É interessante nós percebermos esses detalhes da Sagrada Escritura, porque nós vamos ver na beleza do Evangelho de hoje e o quanto Jesus vem falando ao nosso coração. A palavra Jairo, ela deriva do hebraico e significa Deus faz resplandecer o seu rosto, Deus faz brilhar o seu rosto. Olha que maravilha. Uma autoridade judaica, e nós sabemos que o judaísmo não acreditava em Jesus como Senhor, em Jesus como Messias, mas para ele era somente um profeta como qualquer outro. Eles não acreditavam no senhorio de Jesus, e o Evangelho está dizendo que até mesmo as autoridades se submetem ao senhorio de Jesus. E olha que interessante que Jairo, ele se coloca de joelho, ele se prostra diante de Jesus. Qual a importância disso?
como nós precisamos, como homens, chefes da casa, nos prostrar diante de Jesus. É muito mais fácil, nós vemos a igreja cheia de mulheres, não é assim? Tem muita mulher dentro da igreja e pouco homem, não é assim? É muito comum, nós vemos a casa de Deus cheia de mulheres, mas pouco homem. E aqui nós vemos a importância de um homem que se dobra diante de Jesus. Olha a força que tem. Um homem que se coloca de joelhos diante de Jesus, reconhecendo a sua miséria, a sua insignificância, mas também reconhecendo que Jesus é o Senhor de todas as coisas. E o Evangelho continua dizendo que Jairo se coloca de joelhos na presença de Jesus e pede que Jesus vá até a sua casa e coloque as suas mãos sobre a sua filha, que estava enferma. É interessante que Jairo, ele não pede que Jesus faça uma cura, que Jesus faça uma oração de cura, uma oração de libertação. Não, ele só fala assim: Senhor, entra na minha casa e põe tuas mãos sobre ela. Olha que forte isso. Quantas vezes nós dizemos para Jesus o que ele precisa fazer, não é assim? Senhor, entra na minha casa, toca no meu esposo, cura ele, converte minha filha, assim? A gente faz um roteiro para Jesus. Gente, onde Jesus habita, todo mal cai por terra. Jesus não precisa abrir uma boca. Jesus não precisa falar nada. Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. E onde Deus habita, todo mal é obrigado a se prostrar diante do senhorio de Jesus. Jesus não precisa abrir a boca, não precisa fazer um exorcismo, não precisa fazer uma oração de cura e libertação, porque a presença de Jesus já é um exorcismo. A presença de Jesus já é a manifestação de cura e de libertação na vida de qualquer pessoa. Portanto, hoje nós somos convocados a nos colocarmos de joelho na presença de Jesus e se dizer assim: Senhor, só põe tua mão sobre mim. Põe tua mão sobre a minha causa, põe tua mão sobre a minha família, põe tua mão, Senhor, sobre o meu esposo, sobre a minha esposa, sobre o meu filho, sobre a minha filha. Senhor, coloca tua mão sobre o meu desemprego. Senhor, eu fui diagnosticado com enfermidade, só coloca tua mão, não precisa dizer nada. Tu és Deus, só põe tua mão aqui. E tem aquela música, Senhor, põe teus anjos. Nós fazemos o contrário: Senhor, põe tua mão aqui, porque tu tens poder para curar e para libertar. E Jesus, ele aceita aquele pedido de Jairo. E quando Jesus vai em direção à casa de Jairo, começa a acontecer outro evento. Diz o Evangelho que uma mulher que sofria há 12 anos de hemorragia. Imagina uma mulher 12 anos sangrando, 12 anos perdendo sangue. Imagina a saúde daquela mulher, como ela estava debilitada. Diz o Evangelho que há 12 anos ela gastou tudo o que tinha. Gastou seus bens, gastou sua vida financeira, tudo para ser curada daquela enfermidade. Mas nada acontecia por 12 anos. Aquela mulher sofria com aquela hemorragia, mas por 12 anos aquela mulher sustentava a sua fé. E por muito pouco nós abandonamos a fé. Por muito pouco nós negamos a fé na pessoa de Jesus. E detalhe, aquela mulher não convivia com Jesus, não fazia parte do povo que estava com Jesus. Aquela mulher só ouviu falar de um tal de Jesus que curava, libertava e restaurava. Mas onde começa a fé dessa mulher? Porque o Evangelho diz que ela somente tocou na orla do seu manto, ou seja, na ponta da barra do manto de Jesus. Na orla. Mas por quê? Esse toque tão singelo, somente na ponta. Por que não, se você tivesse a oportunidade, eu tivesse a oportunidade, a gente se lançava em Jesus, não é assim? A gente grudava no pescoço de Jesus, mas ela fez diferente. Ela tocou somente na ponta do manto de Jesus. Por que isso? Nós precisamos entender que, no contexto daquela época, uma mulher, quando ela estava num processo de menstruação, no judaísmo, ela é considerada impura. Ou seja, uma mulher que está menstruada, ela não pode ter convívio social, ela não participa de reuniões, ela não tem convívio nenhum, nem com a família, em sinagoga, em nada, ela não participa de nada. Enquanto ela está naquele período menstrual, que é natural da mulher, ela fica isolada.
Seria, vamos dizer assim, uma outra lepra. Ela não pode ter contato com ninguém. Por quê? Segundo o judaísmo, uma mulher que está no seu processo de menstruação, tudo que ela toca se torna impuro. Se ela toca em você, você se torna impuro e você precisa ser afastado do acampamento, você é afastado da sinagoga, você não pode mais se reunir para orar, você não pode mais se reunir para estudar a Sagrada Escritura, você é afastado de tudo e de todos, e ali você passa por um processo de purificação, para que depois você possa retornar ao convívio social. Só que imagina você passar por isso por 12 anos. Essa era a realidade daquela mulher. Por 12 anos, ela não tinha convívio social nenhum. Nós vivemos isso há pouco tempo, na pandemia. Estamos passando de novo, infelizmente, por esse processo do isolamento. Estamos passando mais uma vez por esse processo do afastamento social. Não está sendo seguido tão à risca, mas estamos vivendo, infelizmente, novamente este processo. E isso não é nada em vista do que aquela mulher passava. Imagina a frustração, o constrangimento, a humilhação de não poder falar com ninguém, de não poder se aproximar de ninguém, de não poder ter contato nenhum com ninguém. Por 12 anos aquela mulher vivia sozinha, isolada, abandonada e rejeitada, mas mesmo assim ela sustentava a sua fé. E onde começa a fé daquela mulher? Na sua casa. Ela ouviu falar de um tal de Jesus que passaria por ali, e ela começou a manifestar a sua fé no seu coração. E como ela fez isso? Ela dizia: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Olha que belo isso. Ela manifestava a fé já na sua casa. Ela não precisou chegar na igreja, ela não precisou esperar o Santíssimo ser exposto, ela não precisou ir até a capela do Santíssimo para mostrar a sua fé, mas ela já manifestava tamanha fé dentro da sua casa, sem nem conhecer aquele no qual ela queria tocar. E ela dizia: se eu tocar somente na ponta da sua veste, eu serei curada. Olha que belo isso. E ela vai, no meio daquela multidão, Jesus proporciona uma brecha para que ela consiga entrar sem que ninguém perceba, e ela toca na ponta do manto de Jesus, e na hora aquela caravana para. Imagina Jesus com a multidão de gente. Imagina quando o Padre Euclides passa muitas vezes com o Santíssimo aqui, no momento de adoração, a igreja cheia, e todo mundo querendo tocar em Jesus, todo mundo colocando foto, celular, laudo médico, você tocando com roupas, você tocando com tantas realidades no ostensório, e uma única pessoa que você nem viu que estava ali, ela toca na ponta do ostensório e faz o sacerdote parar, e diz assim: alguém me tocou. Aí lógico, os discípulos falam assim: mas como assim? É óbvio que alguém te tocou. Olha a multidão que te rodeia, olha a multidão que te cerca, Senhor, como ninguém vai te tocar? Ele falou: não, dessa vez foi diferente, alguém me tocou com fé. Meu irmão, quantas vezes nós tocamos Jesus por superstição? Quantas vezes nós tocamos Jesus como um fazedor de milagres? Quantas vezes nós tocamos Jesus como um curandeiro? Quantas vezes nós tocamos Jesus como um agiota? Eu vou, peço a graça, ele me dá, depois eu vou e pago. Mas muitas vezes nós não tocamos Jesus com fé. Muitas vezes a nossa fé não para Jesus. Muitas vezes a nossa fé não faz com que Jesus pare e diga: alguém me tocou. Diferente. Um simples toque. Olha a fé daquela mulher, gente. Ela tocou na ponta do manto e ela fez uma caravana inteira parar. Jesus parou e disse: alguém me tocou. E aquela mulher ficou assustada, ela se afastou. Por quê? Porque ela sabia que no contexto da época, tudo que ela tocava se tornava impuro. Na cabeça dela, coitada, ela pensou: se eu tocar nele, ele vai se tornar impuro. Olha a cabeça da mulher. E mal sabia ela quem ela estava tocando. Estava tocando na sua graça, na sua cura, naquele que podia transformar a sua vida, naquele que iria libertá-la deste jugo de 12 anos que a aprisionava. E ela se afastou. E Jesus proporcionou o encontro. Ele disse assim: quem me tocou? Alguém me tocou, porque eu senti uma força saindo de mim. E aquela mulher se rendeu ao amor de Jesus, e ela se lança aos pés e diz: Jesus, foi eu que te toquei. E o que Jesus diz?
vai, a tua fé te curou. Muitas vezes nós não somos curados porque não temos fé em Jesus. Muitas vezes não somos libertos porque nós não tocamos com fé em Jesus. E o que a fé faz no sobrenatural? A fé faz com que Jesus caminhe. A fé faz com que o milagre caminhe ao nosso encontro. Porque Jairo, vamos lembrar um pouquinho mais do início, Jairo foi a primeira pessoa que se lançou aos pés de Jesus, lembra? E pediu que Jesus fosse até a sua casa, colocasse as mãos sobre sua filha, porque ela estava nas últimas. Esta é a palavra que o Evangelho nos diz. Olha, minha filha está nas últimas. Você que está aqui, você que nos acompanha, há uma palavra de cura para a sua vida hoje. Talvez você conheça alguém que está nas últimas hoje. Talvez você recebeu uma notícia de alguém que fala assim: olha, fulano está internado, está no leito de hospital e está nas últimas. E Jesus diz assim: basta ter fé. Olha a ordem de Jesus para mim e para você hoje. Filho, filha, basta ter fé. Não se desespere. Você que nos acompanha pelas redes sociais, basta ter fé. Jairo foi o primeiro que tocou em Jesus, que foi aos pés de Jesus. Em seguida, a mulher que sofria com fluxo de sangue. Jairo foi o primeiro e foi o último a receber o milagre. Quantas vezes nós chegamos na igreja, tocamos Jesus e queremos ser o primeiro? Quantas vezes nós chegamos na igreja, está eu e um outro irmão na igreja, estamos orando pela mesma causa, pelo desemprego. O meu irmão concede a graça, recebe a graça do emprego, eu não. Eu fui o primeiro que vim pedir. Primeiro, o que eu faço? Fico revoltado. Ah, mas Jesus não ouviu minha oração, Jesus não foi justo. Foi justo o que aconteceu aqui? Será que foi justo? Jairo foi o primeiro e foi o último a receber a graça. Entende isso? Há um tempo para tudo. Jesus não trabalha no nosso tempo cronológico. Minuto, segundo, hora, semana, mês, dia. Não. Jesus trabalha no Kairos. E o que significa Kairos? Tempo da graça. Jesus é o Senhor do tempo. E a ordem para nós nesse dia é: não tenha medo, não se desespere. Basta ter fé. Qual o milagre que você precisa hoje? Qual a graça que você deseja receber no dia de hoje? Basta ter fé. E Jesus manifesta o milagre naquela mulher, e Jesus continua em direção à casa de Jairo. Por quê? Porque a fé movimenta Jesus, a fé movimenta o meu milagre. Quando eu vivo pela fé, o meu milagre vem ao meu encontro, a graça que eu preciso vem ao meu encontro. A fé, ela move o coração de Jesus, ela faz Jesus estar em movimento. Olha que belo isso. A fé faz com que Jesus esteja em movimento. Jesus não consegue ficar parado diante de um coração que tem fé. E Jesus vai até a casa de Jairo. No caminho, aliás, antes de chegar na casa de Jairo, alguém chega para Jairo e fala assim: olha, a tua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Quantas pessoas muitas vezes chegam para nós e falam assim: olha, para de rezar, não adianta mais não, é besteira, deixa, entrega para Deus. Não é assim? Para que você reza tanto? Para que fazer novena? Para que rezar o rosário? Para que você jejuar por essa família, pela tua causa? Deixa como está mesmo. A gente tem que aceitar. E Jesus fala: não, basta ter fé. Jesus nos dá essa ordem hoje: basta ter fé. Não se acomode com as más notícias. Se você foi diagnosticado com a sentença de morte, se você foi diagnosticado com um laudo médico, quem dá a sentença é Deus. O médico pode dar o diagnóstico, mas quem dá a sentença final é Jesus Cristo. E Jesus Cristo está falando para você e para mim hoje: olha, não te assuste com essa notícia, não te incomode com as más línguas que só fazem questão de vir até você e trazer tragédia. Basta ter fé, porque eu sou o Senhor da tua vida. Basta ter fé que o teu milagre vai acontecer. Basta ter fé que o sobrenatural vai acontecer. Basta você ter fé que o teu emprego vai chegar, que a tua família será restaurada, que o teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa será curada em nome de Jesus. Basta ter fé. E Jesus chega na casa de Jairo e fala assim: olha, a filha dele já morreu. E Jesus diz assim: não, ela não morreu, ela só dorme. E o que eles fizeram? Começaram a rir de Jesus. Quantas pessoas riem do nosso Deus? Fala assim: esse é o teu Deus? Olha lá, teu esposo está morrendo,
Você vive tanto na igreja, teu filho está aí, ó, nas drogas, na pornografia. Cadê teu Deus? Não é assim que a gente ouve? Esse é o teu Deus? Para ter um Deus desse, eu prefiro não seguir. Que Deus é esse que deixa a humanidade morrer num vírus, numa pandemia? Que Deus é esse? E começam a caçoar do nosso Deus. Mas o que Jesus faz? Tira todo mundo. Tira todo mundo dessa casa. Deixa só o pai e a mãe. E Jesus entrou com Pedro, Tiago e João. O que o Evangelho está dizendo para mim e para você? Afasta da sua vida pessoas que não te levam para Deus. Afaste da sua vida pessoas que só abrem a boca para trazer palavras de maldição, para trazer notícia ruim. Afaste da sua vida pessoas que não alimentam a sua fé. Afaste da sua vida pessoas que não falam de Deus para você, mas só querem desmotivar a sua fé. Jesus está dizendo para nós, olha, tira da sua casa todos aqueles que não acreditam no milagre. Tira da sua casa todos aqueles que não acreditam no meu senhorio, no poder que eu exerço. Tira da sua vida todos aqueles que não conseguem ver o que você vê em mim. E Jesus entra somente com 3. Nós podemos também simbolizar a Trindade Santa, sim, mas o que o Evangelho está dizendo? Olha, só deixe entrar na sua casa pessoas que acreditam no sobrenatural. Pedro, Tiago e João. Só traga para dentro da sua casa pessoas que compactuam com a mesma fé que você, pessoas que compartilham da mesma fé que você. Somente deixe entrar na sua casa pessoas que vão se unir a você no sofrimento e vão orar com você pela sua causa. Só deixe entrar na sua casa pessoas que liberam palavra de bênção. Só deixe entrar na sua casa pessoas que vão te levar cada vez mais para Deus. Quando você estiver num momento difícil, permita entrar na sua casa pessoas que são iluminadas por Deus, pessoas que são usadas por Deus, pessoas que são enviadas por Deus somente. O resto você tira, porque não vai te levar a lugar nenhum. Mas olha que interessante, o Evangelho diz que a filha de Jairo tinha 12 anos. A mulher que sofria com fluxo de sangue sofria há 12 anos. Mas o que significa esse 12? 12 são as 12 tribos de Israel. 12 são os 12 apóstolos. Surgiu no céu um grande sinal. Uma virgem, uma mulher revestida de sol, coroada com 12 estrelas. O 12 na Bíblia representa o povo de Deus. Eu e você somos povo de Deus. Eu e você somos filhos e filhas amadas de Deus. E hoje, que bonito, estamos celebrando a memória de São João Bosco, um sacerdote que deu a sua vida para que os jovens tivessem vida em Jesus Cristo. Um sacerdote que largou tudo pela salvação dos jovens, que se entregou sem reservas para que os jovens pudessem ter uma experiência de vida com Deus. E aqui eu quero trazer uma frase de São João Bosco belíssima, e ele diz assim: nossa vida é presente de Deus, o que fazemos com ela é nosso presente a Ele. Vou repetir, a nossa vida é um presente de Deus, o que eu faço com a minha vida é o meu presente para Deus. Meu irmão, Jesus quer trazer vida para nossas vidas hoje. Eu não sei como é que você se encontra, mas Jesus está restaurando a tua vida. Jesus está liberando uma palavra de cura e de libertação para o seu e para o meu coração. Não importa o que você esteja vivendo, basta ter fé. Não importa o que você esteja passando, talvez humanamente falando seja impossível o milagre acontecer, mas o Evangelho em São Marcos capítulo 9, versículo 23 diz que para Deus nada é impossível. E em nome de Jesus, tenha fé e você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.